dia, amigos! A webinar de hoje é com Michael Leitner. Fundamentos da Kabbalah. Olá, queridos amigos. Estamos no nosso costumeiro webinar. Sinon Vinikover, Boris, e nós estamos no estúdio e o Dr. Leitner não pôde estar conosco hoje, mas pediu que nós nos encarreguemos da condução desse programa. Nós vamos falar acerca do mundo espiritual. Vocês, como estão vendo, já estão enviando perguntas e podem continuar fazendo. Vamos falar sobre os mundos espirituais. E vamos investigar porque o livro que vamos falar hoje é mais popular, a Torá e a Bíblia. Porque todos os livros falam acerca disso. Por um lado, é claro, interessante, mas por outro lado, nós ainda não entendemos. E vocês podem enviar perguntas e nós iremos respondê-las nesse programa ao vivo. Boris, quem sabe algumas palavras ao princípio sobre a Torá? Cinca, nós falamos acerca da Torá, de quem escreveu, Moisés, e seus estudantes. Não é assim porque é um livro histórico e nada mais, mas sim explica a cada pessoa e a cada ser humano que sente e necessita um guia e se encontra na sua natureza egoísta que o pressiona, e sente que há uma situação diferente, que é a harmonia. Uma situação, um estado, como dizemos, que é de outorgamento, de doação. Nós explicamos o que é isto. O que há dentro dele, há um ponto no coração que pede essa guia, esse guia. Por isso nós falamos sobre o estado Aleph, que é um estado de caos, como está escrito na Torá, e que tudo passa dentro dessa base egoísta interna. E como sabe, até ir uma situação de harmonia, e como fazê-lo através da Torá, como chegar a Yashar-Kel, que é direto a ele, direto ao Criador, chegar a esse estado de harmonia até o Criador. E como nós aprendemos na Kabbalah, o Criador, ele se caracteriza por outorgamento e amor, doação e amor. Então, como podemos fazer chegar a esse estado inicial para sermos semelhantes ao Criador? Há 5 livros de maneira gradual, com diferentes graus, e nos explica como chegar ao estado final. E nós, como estudantes, podemos contar do estado egoísta, de uma intenção egoísta, nós vamos poder despertar a um estado de outorgamento e amor. Sobre isso fala a Torá. Então, não é o primeiro livro dos cabalistas. Nós falamos que quem escreveu acerca do homem, e Moisés foi o primeiro homem, e nesse livro há toda uma série de direções e discernimentos. Porque se diz que a Torá nos fala de outros processos. Slanovich diz que este livro fala sobre a saída do exílio do Egito, e se isso escreveu através dos estudantes de Moisés, e junto a eles nós falamos em outros programas acerca disso, devido a que todo o povo tinha que desenvolver esse método de conexão, e foi onde se iniciou o processo de escrever esse livro. E a revelação da Torá é o que tratava acerca de relações. Então, não havia um método para poder implementar essas relações.
Então, nós remontamos a época desse grupo de Moisés, que depois se desenvolveu como o povo de Israel. 3 milhões de pessoas, 3 mil pessoas, e aí dentro de pouco nós falaremos sobre Shavuot, o que simboliza a entrega da Torá. Quando nós falamos das mudanças internas, depois de que o homem passa por diferentes passos ou diferentes níveis de desenvolvimento interno, então ele recebe níveis adicionais que ele tem que passar, outros 50 níveis. Então ele recebe essa força, a luz, para poder continuar. E assim é que ele vai tirar o seu povo, sacar o seu povo. Bom, Zvika diz, vamos adicionar que assim se vai compreender melhor. O homem se encontra dentro do estado egoísta. Ele só sente como se encontra num sistema e não faz perguntas. E assim ele avança. Isso se chama crença. Aqui nós falamos de um outro estado quando falamos da Torá. Então, primeiro que tudo, há um desejo egoísta não muito grande. Isso na época de Abraão. Eles não necessitavam de todo esse guia, esse direcionamento. Havia um desejo de Abraão, que era a condição de Abraão, que era aproximar-se ao Criador. Mas não haviam almas como há nesse pouco, ou depois, quando na época anterior, quando se escreveu a Torá. Então, quando havia 20 mil homens na época de Abraão que escutaram dos ensinamentos de Abraão, que dizia que nós temos que chegar à condição de doação, e eles viam que como necessitavam de direcionamento, mas de toda maneira foram atrás dele, o seguiram, e eram como seus filhos. Depois de Abraão e Isaac e Jacó, como eu sempre explico, depois dessa época, houve uma espécie de revolução, que é a época de Yosef, de José, quando falava do método de conexão, que vai nos ajudar a poder sair desse estado de egoísmo. Nós temos primeiro que sentir que dentro de nós e logo implementar na conexão, fazer uma união. E é assim como queriam seguir, embaixo desse preceito. E hoje em dia, nós entendemos que o que significa isso é a condição egoísta que é o Mitzray no Egito, quando estamos dominados pelo nosso egoísmo. E nós temos que o Moisés dentro de nós, que é o que nos diz que temos que trabalhar com esse ego, não é unicamente tê-lo e ficar consciente, senão o que fazer com ele. Quando se reconhece que há um faraó, que é esse centro de nós, esse centro egoísta, e entendemos que Moisés há uma luz muito grande de bondade, e essa é uma luz que nós temos que atrair. Então, aqui falamos dessa força que há no Egito, que funciona junto a Moisés para poder tirar o seu povo, sacá-lo. Então, quando há o surgimento de um novo rei, então nós falamos na realidade desse simbolismo que é esse ponto de inflexão. Através das condições atuais não podemos receber essa luz. Então uma pressão, há um despertar desse ego. É como um faraó antigo que está morto, então há uma nova condição que faz que uma pessoa avance, então ele cria esse novo estado e entende que tem que fazer tudo para um mesmo, e se cria uma nova condição, um outro passo adicional, que é quando entendemos que não podemos ser escravos desse ego. E não podemos aqui conectar-nos. Nós nos desmoronamos. E assim, quando começamos o pedido, a oração de Moisés, que é para
atrair para eles e tirar essa força de Ninshō, de atrair, de tirar essa força, quebrar o ódio que há entre nós. No Egito não podemos fazê-lo quando estamos aí. Então Moisés começa a tirar esse desejo de nós, tirar-nos do Egito. E agora nossos amigos vão continuar, estou falando em demasiado, de se vir cá. Mas quando nós nos aproximamos desse ponto, que nós necessitamos essa guia, essa direção espiritual que é a Torá, que é para tirar do estado do egoísmo e do Sinai, que é o ódio, de Sina, da palavra Sina. E nos acercamos a esse ódio tão grande, que é quando nós temos que nos conectar e pedir, então, receber essa direção. Como vamos poder conectar por cima de todos para ser realmente irmãos? Boris, nós vamos ler um fragmento dos escritos. Quando falamos da dezena, que é um sinal, o ódio, que é o monte maior que há. E então nós aqui sabemos que surge uma pergunta quando é um homem com um só coração. Assim, quando nós tomamos quando há tantas distâncias entre nós, como podemos assemelhar, como poderemos aproximar como um só homem e um só coração? Somos diferentes. E assim, chegamos a esse ponto tão importante que há uma compreensão de que estamos num sistema geral onde nós temos que conectar todos os desejos. Mas primeiro temos que chegar a essa intenção de chegar a isso. Então, como podemos nos unir? Quando podemos ser parecidos a esse sistema, essa regra geral? Slanovich, sim, há uma revolução social que vou fazer, como podemos entender. Imagina na época que havia bárbaros. E então, na Europa, que falamos acerca de Clouseau, toda essa história, como foi se desenvolvemos. Então, vemos muitos exemplos dessa revolução social para poder chegar a essa união. E nisso há uma explicação muito ampla dos sistemas gerais completos de comunicação entre as pessoas. E esse método, que foi assistido foi há 200 anos que se construiu o primeiro templo, e que disto era para unir as pessoas. E isso nós estamos falando dos níveis mais altos de conexão em nosso mundo. Isso se representa através da construção do primeiro templo. Isso é que se chama aqui, depois disso, quando começou o desmoronamento dessa conexão que havia inicialmente, logo até a destruição, e depois a construção do segundo templo. Sempre com a intenção de unir a toda a humanidade. E isso é o que disse nossos escritos. Quem é o povo de Israel? É um povo que vem da antiga Babilônia, que tinha tendência à conexão, à interação entre si, e tiveram êxito em certo nível espiritual de conexão, e depois dispersaram por todo o mundo para poder levar esse método a toda a humanidade, a todos os povos, para que toda a humanidade se unisse. E assim, através dessa união, se construiria o terceiro templo. Por isso nós precisamos desse método chamado a Torá. Boris, qual é a diferença entre o Tanar e a Torá? Porque está escrito na Torá acerca da... Qual é a diferença? Quais são os temas em que se dividem? Slanovich, é interessante ver que houve
uma época em que se falava da primeira e segunda construção do templo e depois da destruição dos templos. E se fala da Torá falada, que é a Mishnah. Então, quando começou tudo a nível oral e depois se escreveu. Então, o Zohar, Mishnah, Talmud, todos esses livros escreveram mais ou menos na mesma época. E tudo é uma explicação ao final da Torá, e também o Zohar. Svinka, de novo, a Torá é feito. A Torá que nos explica como nós podemos passar por cima do ego. Não é que o tocamos, não o eliminamos, mas que nós passamos por cima dele. Então a Torá nos diz quais são os seus limites, qual é o limite do povo de Israel. Então, assim, todo o restante dos povos do mundo. Então aqui vamos entrando pouco a pouco na história das 12 tribos e como através das gerações isso foi lido e dividido até chegar ao povo de Israel. Quando se fala da história de Moisés, que trata de levar o seu povo, de explicar o que tinha que ser tirado, sacá-lo, e de povo de chegar à terra de Israel, ao povo de Israel. E aqui começaram outros livros explicar acerca de um processo adicional de construção, que são essas 12 tribos, então elas chegam à terra de Israel. Significa que começam a trabalhar com o ego. Isso tudo de um modo metafórico. O Rabash explica de uma forma muito explícita como esse processo ocorre. Como foi conectando a todos os povos, todas essas tribos. Quer dizer, se trabalha com este ego, com o propósito de doar, para transformá-lo, de recebê-lo com desejo de receber. Então, o que eu trato de receber com o propósito de doar. E como lidar com esse ego? Nós entramos em Israel, que é quando nós transformamos esse desejo egoísta, e disso surgem guerras e a destruição dos templos. Jerusalém, esta terra que tem que existir, que feito um desejo na terra, é um desejo. Então, se nós nos conectamos a esta condição de outorgamento, isto é uma condição de Binah. E isso é o que cada um tem que saber. Então, há aqui um movimento determinado, que é o seguinte passo. Boris, vamos seguir com as perguntas. Sletana pergunta, até que ponto na Torá é incompreensível? Slenovic, está escrito a Torá de uma maneira secreta ou com chaves? Os cabalistas disseram em diferentes idiomas. E o primeiro idioma é a língua do Taná, que a Torá foi escrita dessa maneira através dos profetas, e a linguagem dos ramos da Kabbalah, e Baal Sulam escreve sobre isso. Nós podemos ser que Baal Sulam os diz em seus artigos, em suas cartas, na introdução do livro do Zohar, e Baal Sulam disse que o homem não tem nenhuma forma de entender o que está escrito nesses livros. O homem comum diz que o Zohar foi escrito para pessoas que estão no alcance espiritual específico, que há de chegar a ele para poder entender.
E há aqueles que não se encontram nesse estado, então é que isso atua de alguma forma, mas nós não entendemos como. Mas sim produz mudanças, porque quando muda a intenção, e esta é um resumo de todo o método, o resumo do Zohar. Svinka, todo o método se chama Torá. Não é que são os 5 livros que nós falamos muito, mas todos conhecem esses livros. A Torá os resume e compreende todo esse método. Quer dizer que mais de 2.000 anos, o Criador, há milhões de anos, o Criador deu a Torá, e foi escrito no Zohar. Mas escrito outra vez de uma forma metafórica, está todo o método resumido aí sem tempo. Para que a sabedoria da Kabbalah é para os estudantes que se ocupam da sabedoria da Kabbalah, mesmo que não entendam o que está escrito, por meio desse anseio de entender, é que eles têm êxito em acatar, em atrair essa luz para a compreensão. E nisso se consiste o estudo. Então, aqui também há outros parágrafos que são muito importantes. E temos aqui uma pergunta. O que nós estudamos na Torá? Por que nós estudamos a Torá e não outras coisas? Então, Baal HaSulam, também nessa introdução, também fala sobre as 10 Sefirot. Quer dizer que não temos que entender tudo de maneira literal que está escrito, senão que buscar mais além essa explicação, o significado de cada palavra. Quer dizer, quando a pessoa começa a ler por si mesma a Torá, ele crê que se trata de uma história, como todos os tipos de imaginações, relatos, mas não se fala disso de uma questão histórica, senão de mudanças, não, que são mudanças espirituais dentro da pessoa. E os cabalistas explicam isso, que não são regras ou detalhes que eu não posso agora recordar. Não sei, digamos, se fala, por exemplo, de relações e todo tipo de coisas. Mas se fala sobre nós, sobre o ego. E toda a Torá que fala de guerras consecutivas. E por outro lado, esse ama o teu próximo como a ti mesmo, ao mesmo tempo vemos que há todos os tipos de crimes e guerras. Svinka, nós falamos do ego, que não posso trabalhar com ele, que não tem esse desejo. E há algo que se chama a revolução dos mortos, que esses desejos nós colocamos de um lado, porque não podemos trabalhar com ele, e depois esse desejo tem que renascer. E então há forças, um massar, uma tela, que está por cima da força egoísta que nos permite avançar. Pode ser que esse massar, essa tela, está contra esse ego, que não se pode corrigir esse desejo, entende? Então, quando você diz que é pela força como uma violação, é em sentido figurado. Slanovich, então há que te entender de novo e tratar de compreender de outra perspectiva as palavras. Se uma pessoa crê que isso de forma literal é da Revolução dos Mortos, então se vai pensar que algo que não é correto. É como se todos os mortos vão sair. Mas não fala disso, é uma maneira alegórica de explicar. Há que entender qual é o significado real das palavras. Por isso a Kabbalah é a chave para poder entender o que está escrito na Torá. E não só na Torá, mas em Talmud, em Mishnah, em todos os livros sagrados que se chama Torá. Boris, e o parágrafo e o fragmento que você leu da introdução ao Talmud e a Seferot,
o que é Tez? Tez é a explicação do que é Ari. E Ari é a explicação do que há na Torá. Então, os cabalistas todo o tempo escreveram acerca dos anteriores dos cabalistas. Então, aqui é uma cadeia consecutiva. Não se pode ser uma explicação. Se nós lemos o Ari, se lemos as explicações de Baal Sulam, então, que é a introdução de Talmud e a Sefirot, então não vamos compreender nada. Cada um foi adicionando. E esse é o trabalho prático do Rabash também. E sem ele nós não podemos avançar. Então, tudo que estudo ouviu e pode tomar de maneira independente a Torá e o Zohar, mas o que vai compreender disso? Zika diz... Instantes, o que isso é bom que o mal, como foi dito bem o mal, que é a serpente. Svinka, nós fizemos aqui uma introdução de 25 minutos já. Isso é para compreender que o desenvolvimento do nosso desejo, essas forças, disso se fala a Torá. Então, o que é a serpente? A serpente é o despertar do desejo egoísta. E isso desperta o grande Éden, o jardim do Éden. O desejo de estar conectado com esse jardim do Éden, mas estamos em um estado diferente, em meio desse ambiente que é outorgamento de doação. Então, neste momento, sentimos que nós não trabalhamos com a Rap, senão com a Golgotha Veinain, que é a parte superior. Sem trabalhar direito com o ego, sabemos que está aí, e sabemos que nesse momento que essa serpente, que é o desejo egoísta que desperta, que nesse momento que está no ambiente do Jardim do Éden, que é o estado muito alto, por certo. E eu conto isso nas práticas acerca da Torá, que eu recomendo muito que as leiam. E os desejos egoístas se pode dizer que é muito bom que exista. Quando se pode fazer algo mais para chegar ao Criador. Essa matéria-prima. Então, o que pode fazer é utilizar de outros desejos mais e chegar ao Criador. E pode chegar a fazer isso. É muito bom de poder receber esse gosto, o sabor desse fruto, para entender, para poder alcançar ao Criador. E ademais também adicionar ao grau espiritual todos esses elementos. Boris, nós temos que adicionar, agregar. Qual é a ordem dessas coisas? Qual é esse desejo inicial? Primeiro o desejo se originou e depois vem a mente. E quanto maior o desejo, mais assim controla também e serve a mente. Quando eu tomo uma decisão, tudo é de acordo com o desejo que eu tenho nesse momento. Esse desejo é avançado e também a compreensão também será avançada. Então, também disso se trata aqui. Que a pessoa vai tomar uma decisão dependendo do estado onde se encontra e não trabalhando nesse estado, senão que é a mente que predomina, o controla. Então, até chegar ao desenvolvimento, quando compreende que tem que mudar seu estado. Slanovic, vamos dizer algumas palavras ou explicar acerca do bem e o mal hoje? E tudo tem que ver com a nossa intenção, a intenção do homem. E mal é com o propósito de receber. Por quê? Porque isso é o contrário ao desejo do Criador, que é doação absoluta. E esse é o estado mais alto que nós podemos alcançar. Nós, hoje em dia, nos encontramos nesse mundo somente condicionados pelo desejo de receber com o propósito de receber, não de doar.
Tem que ser alguém em um estado muito alto para poder compreender onde se encontra. Quer dizer, no estado de bem ou de mal, se é parecido ou não ao Criador. O homem, quando alcança esse estado, se chama o homem que pode discernir entre bem e mal, que é um estado muito alto. Svinka, é um estado de aproximação ao Criador. E falamos da serpente, que é que é muito existente. E em vez de estar em contato com o Criador, então a serpente é esse como a mente que está todo o tempo indicando, fazendo cálculos do que convém a pessoa fazer. E há pessoas que creem que sim, que a serpente está escrita como tal, está falando de um animal em si. Slanovich, sim, pode ser cientistas ou outras pessoas, historiadores, que creem que são isso coisas textuais. E isso tudo de uma maneira alegórica que está escrito nos textos. E isto pode-se compreender nada mais que através de um estudo correto e um guia, um mestre adequado. Então você pode entender adequadamente. Boris, aqui temos uma pergunta. O que é tudo? É uma alegoria ou o que é exatamente quando falamos de ocupar da terra de Israel? São coisas que existem na história. Então, sim, é interessante. Há aí todos os tipos de controvérsias com respeito a isso. Eu vi uma série em Israel, na televisão, de 15 horas, de 15 episódios. Desde o primeiro homem até o nosso tempo, e até a chegada de Israel, a terra de Israel, Jerusalém. E do ponto de vista científico, universitário, todo tipo de experts. E há todo tipo de conflitos, todo tipo de controvérsias com respeito a isso. A sabedoria da Kabbalah não fala acerca da história, senão estados espirituais em que cada um de nós tem que passar. E, ademais, a sabedoria da Kabbalah nos explica que tem que haver uma conexão entre a raiz espiritual e tudo o que passa no mundo. E tudo tem que revelar-se. Como vai ser representado? Que é uma raiz espiritual que é o equivalente no mundo material. Então, quando falamos de cerca de 40 anos que saímos do Egito, há também que entender que se refere a esses 40 anos, e assim como qualquer coisa que se explica nos textos. Boris, aqui há outros assuntos também conhecidos, outro texto, um parágrafo. E eu vi uma pergunta aqui que se pode explicar, o que se pode explicar acerca de Man, que está escrito na Torá? Svinka, o que é Man? Man é uma oração que se eleva ao mundo espírito, ao mundo superior. Então, nós não entendemos exatamente como isso se pode ser descrito. E isso é de acordo com o desejo de cada um. Disto, é o único que temos. No que pode realizar cada pessoa. É uma oração para aproximar-se ao Criador. E cada um e todos em conjuntos têm que chegar a isso. E o Criador deu a cada um o que necessita. Há uma explicação sobre isso que diz que o que recebe cada dia é o que lhe corresponde. Então, nós queremos, assim como o nosso mundo, queremos mais, e isso é a expensa dos demais. Então, na manhã, por exemplo,
disse, então, o que recebe cada pessoa como remanescente é suficiente. O que tem todo o seu ministro recebe, quando recebe para si. Então, o que tem que pensar? Que há um excedente, que tem que doar. Não é que cada um vai receber somente para si mesmo. Boris, aqui há algo também muito interessante. Porque crer no mundo espiritual é somente que recebe cada dia, então como? E uns que não sabem que é o temor, que não vai viver no temor, que não tem a condição para amanhã, então guarda um pouco, então é um desejo atrás do outro que vai sempre crescendo. Então, cada um recebe somente para um dia. E o que ele faz com o dia seguinte? Zinca. Este é um grau que existe na pessoa que diz é o suficiente. Isso é o que a humanidade vai chegar. Há um excedente hoje em dia no mundo atual. E sinto e lamento que eu estou falando de questões materiais do mundo de hoje, mas é um exemplo de como a humanidade vai chegar a um ponto em que vai tomar unicamente o que é indispensável. E tudo o demais se vai dar aos demais. Somente o que é necessário para a minha existência. Não que eu vou receber todo o tempo e estar competindo sem limites. Não, eu existo nesse ponto branco que é puro. E assim, vou manter-me unicamente com o que é indispensável. E os demais darei. E assim em estado perfeito. Boris, outra pergunta. O aluno diz: por que estes livros nos escreveram numa linguagem que foi apropriada à geração que tinha que chegar ao final da correção? Slanovich, nós temos que entender que havia um programa desde o princípio da correção final. E começou de um tempo determinado, quando o egoísmo chegou ao seu máximo de expressão, que é nossa época. Todo tempo nos conduz a essa união, nos está empurrando através dos imperialismos, da economia, da informação. E então nós chegamos ao narcisismo e ao individualismo em cada pessoa. E o mundo, nos últimos 30 anos, que passou 200 anos, então é como em cada época. Há que entender, então, que havia sim uma direção para tratar de unir-se e disso de uma maneira estruturas cada vez mais complexas. Primeiro ir a uma pequena via, e hoje em dia nós sabemos que todo um estado abalizado, então todo tempo nós temos que chegar a esse estado ideal de como utilizar esse ego de forma correta. Então a Kabbalah nos diz como estudar isso em cada época, em cada geração. E como cada geração está chegando à cúspide do desejo do ego. E assim é como foi na época de Boris. Nós sabemos que a Torá foi escrita por Parashot, Parashá, em diferentes versículos. E aí um período gradual, como uma espiral em cada ano. Nós lemos cada Parashá, cada porção, mas cada vez tem um significado diferente. A cada ano ela cobra uma importância adicional, diferente. Então, a pergunta é: por que não houve uma correção completa em cada geração? O que era apropriado, segundo essa geração, como em cada ano há um grau adicional. E Zinca, há um artigo do Rabash
em que o homem vai ao deserto e tem muito desejo de tomar algo, e então ele bebe. Ele bebe e vê que a água está suja. E não entende que tem que limpar o seu vaso, o seu copo. E começa a fazê-lo, então a fazê-lo e ver que havia uma água que estava pura, que estava limpa. Então ele se deu conta que ele tinha que limpar o vaso, o copo. Então nós temos que limpar esse copo, esse vaso, para poder entender tudo que há dentro e poder saborear isso. E estamos no final da correção. Então o que fazemos? Todo o tempo, o que fazemos é limpar esse vaso, limpar esse nosso desejo para chegar ao nível de Abraão, ao nível espiritual de um líder espiritual, que é a condição de outorgamento, de doação que o caracteriza. Então eu desejo cada vez mais egoísta, e depois disso chegam anjos. E há então que ocupar-se dessa limpeza. E sucessivamente chegar a toda a humanidade. E em todo esse processo, em toda a história, falamos da destruição dos templos. Então, a destruição do ego, outra vez esse despertar, que é a condição do construção do terceiro templo de toda a humanidade. Aqui está claro que nós não falamos de uma construção física. Nós falamos que através da história acerca de Israel, de Abraão, e milhões e milhões de pessoas, então vão poder participar nesse processo ideológico. Svinka, nós falamos do primeiro homem, não dissemos que era judeu, mas o que é Abraão? Do hebraico. E disto, Ruth, do estado do rei Davi, em todos os estados também tinham um significado simbólico, espiritual. Nós falamos também sobre construção de Jerusalém, e nessa época o que significava. E hoje em dia também houve Rabi Akiva, que era o mestre de todos os mestres. Slanovich, quer dizer, não temos que ver isso como uma nacionalidade, senão como um estado espiritual. Quando nós aprendemos, há diferentes níveis do desejo de receber. E depois disso é que houve uma certa dispersão e distanciamento de todos os povos. E na tradução das outras escrituras para outras escrituras perde a essência, o Slanovich disse, é difícil dizê-lo. É claro que há coisas que tem que entendê-las em hebraico, há alguns conceitos que assim são fundamentais em entendê-los em hebraico, e depende do nível das traduções, nem sempre são boas e os significados então mudam, não são corretos. Por exemplo, qual é a tradução de palavras como Sela, ou a palavra Moisés, que é linchor, que fica de atrair ou de tirar, de sacar, depende como se traduz. Svinka, eu recomendo os livros dos programas acerca da Torá e a práticas e também livros acerca disso, então se pode se extrair o significado real de todos esses conceitos. Então tudo poderia se resumir como eu trabalho com esse desejo egoísta, o que se chama trabalhar com isso, moldar, ou quando eu preparo a farinha para fazer pão.
não são questões geográficas ou seres humanos como tais, são condições espirituais, estados. E esse ponto espiritual que me encaminha até o Criador, isso é o que desperta em mim. Os 10 mandamentos também têm que ver com isso. Como eu respondo a esses desejos. E a mim me encanta esse tema. Eu poderia continuar com isso sem fim, assim que eu tenho que me frear. Boris, há aqui algumas perguntas adicionais e vamos respondê-las. Quando diz não terá outro Deus, o que significa? Slanovich, tem que entender que é esse Shema, que é esse Deus, e como isso vai influir a cada um de nós. Ratson, o desejo, que quando diz que não vai ter outro Deus, significa viver, mas não à expensa de outros. Então isso dizemos que é como termos outros deuses. A isso se refere. O que nós temos que evitar? Se não é um desejo que seja para doar aos demais, se eu estou em contrário a isso, em contrário à condição de otorgamento, de doação, então é como idolatria. Então, assim, na época da Babilônia, é como que se dirige a outros deuses. Por isto, há esse conceito quando não falamos que não há nada além dele, que ele é o bom e que faz o bem. Slanovich, nós todos somos idólatras e descendentes de Abraão, assim que começou tudo. Fala de que faziam as estátuas, ídolos físicos. Senão, o que se refere é que se vocês não veem de cada ação atrás de cada ação desse mundo, essa força que é o que maneja tudo e que é a pessoa que manejou, controlou tudo isso, então é como uma idolatria, é como se tivesse outros deuses. Então a pergunta sobre isso, a pergunta seria que tudo está dominado por ele, pelo Criador, e só há um. A isso se revela de não fazer ídolos falsos. Boris, por que nós falamos de Boré e não de Elohim? Por que falamos do Criador e não de Deus? Boré, o Criador, em hebraico, é Boré. Venha e veja. Vem e vê, que é o Criador. E também vem da gematria, que é a avaliação numérica através do qual os cabalistas explicam também o significado, que é Teva, a natureza, que tem o mesmo valor numérico que o Criador. E assim é como o Bahá'u'lláh também escreve o artigo A Paz. Esfinca. Nós dizemos que o Criador é uma condição de otorgamento, algo que nós alcançamos, e Elohim, Deus, é o pensamento. Não é como nós pensamos de uma maneira física ou humana, em alguns casos. Senão, o Criador é a condição de otorgamento, de doação. Então, há diferentes níveis, graus de alcançar o Criador de Boré. Isso depende de como eu manejo o meu ego. Cada vez é como se eu descobrisse um novo Criador. Slanovich, o que é Hashem, o nome, é o desejo de luz. Quando eu tenho esse gosto de estar próximo ao Criador. E a isso chamamos Shem, o nome. E quando eu passo, é um estado, é um novo nome. Quando eu sinto essa aproximação ao Criador, esse desejo, quando eu estou revelando, então eu dou um nome. Boris,
nós falamos acerca de diferentes graus de revelação. Como pode saber em que estado de correção me encontro? Como o homem pode revisar isso, avaliá-lo, Slanovich? Isso pode ser através do ambiente. De como tão próximos estão ao Criador. Isso nós descobrimos dentro de nós, mas na realidade significa que nós fazemos através da relação com os demais, com o nosso próximo. Assim é como se revela. E já explicamos isso em Matan Torá, entrega da Torá. E temos feito programa acerca disso. A Torá se revela dentro do grupo. E Zinca, acerca dos graus espirituais, se pode falar quando o homem passa o marsom, a barreira, que é como um limite. Quando então recebemos todos esses gostos, esses sabores, esse prazer. Agora nós não podemos fazer porque estou fazendo de uma forma egoísta nessa condição. Para poder construir então esse vaso, como nós o criamos. E isso é através das relações entre nós, mediante o amor entre nós. Então passamos esse novo estado espiritual, e então passamos a isso através de mais 125 níveis até o fim da correção. Boris, não importa em que estado se encontra agora, senão que é o que passou já antes, onde estava antes e onde ele está agora. Só dessa forma pode avaliar, medir aonde se encontra. Também está nesse estado específico hoje, não pode definir se não tem um parâmetro de comparação. André pergunta, se pode entender a Torá unicamente através do coração, da alma? Svinka, eu creio que sim. O que eu vou dizer? Parece que aqui se refere ao hebraico. Está escrito no hebraico, como eu vou entender? Nosso mestre já explicou que através de uma etapa dura que passou com Rabash, passou todos os tipos de dificuldades e sentiu. Ravi Lightman contou que isso que passou, o outro estudante que não entendia o hebraico, o que se podia captar, isso é a essência disso. E isso pode levar a essa dificuldade de alguém que vivia na Sibéria. E como essa pessoa chegou até Israel. E o trouxeram para o Rabash, então teve êxito de passar todas essas experiências que o fizeram crescer. Slanovich, nós falamos sobre um sistema que nós não queremos alcançar através de dificuldades ou de grandes dores. Para isso nós temos que estar dentro de um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito na vida, e mediante os artigos de nossos guias nesse caminho, foram escritos para que compreendemos, e depois pode ter traduções em diferentes idiomas. E há que tratar de estudar isso nos artigos e materiais originais, que é muito importante. E há que entender isto e dedicar-nos a estudar esses materiais. Svinka, o que é o coração? É um desejo egoísta.
que é um ponto, que esse ponto do coração, e se através desse ponto, desse nível, desse desejo pequeno, como um ponto, um pontinho, e começa a estudar a Torá e a conectar todos os demais com outros pontos no coração, conectá-los entre si, aqui começa então a revelação desse método de correção que se chama Torá. Sobre isso falaria eu e definiria o que é o coração. E a pergunta do amigo Boris, sobre outro tema, como se pode entender ou ver que nós estamos no caminho correto? Há tantas direções que escolher, Slanovich. Não sei que direções vai tomar. Aí sim, há regras muito claras. Quem se preocupa dessa carga, se a pessoa estuda 1 ano, já não tem perguntas mais sobre o que fazer, sim, como receber maior força. Mas sim, já sabe que não é assim uma pergunta geral já. E assim como disse o Rabash Barrosulam, de uma forma muito explícita, que temos que, basicamente, o Rabash, que o que tem que fazer no grupo. Então, essa é uma resposta a todas as perguntas. E como saber que estamos no caminho correto, Slanovich, dentro do eco da pessoa, não pode saber se está no caminho correto. Isso a mudança o determina e o mestre adequado, os livros. E isso nós vamos entendendo pouco a pouco. Tem que todo tempo investigar internamente. E o laboratório é o grupo. Boris, ao ego, e isso é algo que chega dentro do ponto do coração. Então, como? Como medir isso? Slanovich, desde o princípio é muito difícil para um homem saber em que condições de ego está. Svinka. Realizar, investigar todo o tempo esse ponto. E logo, através de todos esses discernimentos e investigações, chega um lugar que escolheu e continuar nele. E ficar nele. Slanovich, não há o que confundir então os métodos. Se alguém estuda Kabbalah, tem que ser Kabbalah. E se alguém quer seguir com outros métodos, então que siga outros. Mas não misturar ambos. Svinka. Conectar-se entre os pontos no coração de todos, de todo o ambiente, o entorno. E isso se pode investigar através da dezena. Nós falamos da conexão dos 10 pontos no coração. Então se converte em um só ponto, grande, verdadeiro. Então assim se vai chegar a essa característica nova. Isso então é como um laboratório onde eu renuncio a mim mesmo, para que todo o tempo possamos manter isso vivo. Isto é algo bom que se pode sentir nesse ponto do coração por si mesmo, mas tem que conectar-se com outros. Boris. Perguntas em Facebook. Isso vai ser depois desse programa. Vocês podem continuar fazendo suas perguntas. E a próxima vez, em nosso próximo programa, então tomaremos essas perguntas que vocês deixam lá. Slanovich, a pergunta acerca de Jesus. Nós não estamos agora tocando o tema, mas podemos ler sobre isto. Há informações. Jesus era judeu e à época havia muito ódio em Israel e com todo tipo de cultos. E então
Não havia Facebook nessa época, o que havia eram discussões acaloradas, e sim, naquela época se matavam entre si e era um ódio tal. Então houve a destruição do segundo templo e está escrito que Jesus estava em Sanhedrim e aprendeu ali durante muitos anos. 1800 anos antes do surgimento das religiões já havia Kabbalah, quase 2000 anos. Então o ego surge, também o cristianismo e também disso também o Islã. E não há uma pergunta, um tema sobre isso nos textos originais. E tudo isto se vai aprendendo. Nós não queremos relacionar-nos com isso, quem era Mohammed, quem era Jesus. Cada um pode seguir em sua própria crença ou religião. Não é conflitivo com o estudo da Kabbalah. Assim como se fosse estudar física junto com qualquer outra religião. É o mesmo que a Kabbalah. Se ocupa de investigar assim como a física no mundo corporal. E assim o faz também a Kabbalah. Ela investiga o mundo espiritual. O desenvolvimento da alma. Boris, nós temos um grande congresso em Cazaquistão, dia 16 a 18 de junho, e nós convidamos a todos e revisar os detalhes no site do Kabbalah Info. E vamos então nos juntar todos aqui na próxima semana. Todos como um. Isso é algo que tem que ver também com a Torá. Esse é o tema do congresso em Cazaquistão. E os temas que vocês querem nós vamos discutir na próxima semana. Bom domingo, amigos.